E vamos falar do Atletiba, o primeiro da semifinal. Na Arena da Baixada, deu coxa. E a gente analisa a partir de agora no De Olho no Jogo. Estou ao lado aqui de André Ribas e Daniel Piva para a gente analisar o que foi esse clássico Atletiba. Bom, primeiro, muito melhor do que o de fevereiro, né? Acho que isso é indiscutível. Né? Não, muito melhor. Um jogo agradável de se assistir. Por sinal, faz até difícil até lembrar o Atletiba aí tão aberto, tão agradável, né? Movimentado. Claro, com problemas aí que a gente vai apontar, mas também bastante pontos positivos, é um jogo bacana de se acompanhar. E você acha, André, que teve essa relação de um jogo mais aberto, até com a postura do Curitiba em alguns momentos, de tentar pressionar o Atlético no campo de ataque? A gente esperava, eu pelo menos esperava um Curitiba um pouco mais conservador do que ele foi no primeiro tempo, não no segundo, que daí muda bastante. A gente até falou isso na nossa live, né, Guilherme, que a gente esperava um Curitiba se defendendo mais em bloco baixo, e muitas vezes a gente viu no primeiro tempo até um Curitiba tomando essa iniciativa do jogo. E muitas vezes fazendo essa marcação-pressão, tanto na saída de bola, tentando dificultar essa criação do Atlético, e acabou dando resultado. Que tanto numa desses lances de tiro de meta, o Santos acabou errando. Claro, teve a falha dele crucial no gol, mas foi nessa saída de bola ali, numa cobrança de tiro de meta, Curitiba conseguiu ficar em vantagem numérica por ali e sair em vantagem no placar. O Curitiba pensou bem essa questão de saída de bola do Atlético, porque é um problema com o Alberto, não é de hoje, né? O Atlético tem alguma dificuldade para construir esse jogo desde o tiro de meta. O Curitiba adiantava o André, né, para marcar o Christian, principalmente, para tirar essa saída, e o Atlético não conseguia aproveitar a superioridade. Esse lance do gol, né, Piva, ele é muito claro, numa bola longa do Santos, o Curitiba desarma e já constrói um ataque muito rápido, passando por Paixão, por Léo Gamalho. O trunfo do primeiro tempo, assim, a arma do primeiro tempo, claro, o jogo é bem fácil a gente se analisar no geral, no primeiro tempo mais do Curitiba, segundo tempo mais do Atlético, mas esse primeiro tempo do Curitiba é muito ali por esse jogo mais direto e também por essa marcação aí adiantada, sim, essa marcação mais alta. O Curitiba consegue finalizar 9 vezes no primeiro tempo e sempre em poucos passes, ou roubando essa bola no campo ofensivo, já preparando a finalização. Teve até momentos que se precipitou. O Gamalho teve um lance que o Tony Anderson passou aberto pela direita, ele preferiu arriscar, o passe era a melhor opção, mas o Curitiba nesse jeito, pressionando o Atlético, recuperando essa bola no campo ofensivo e finalizando rápido, ou apostando na ligação direta, conseguiu chegar bastante, conseguiu ser mais perigoso e marcou os 2 gols com o Aleph Manga. Eu acho que dá para destacar, Guilherme Piva, que o Curitiba, por cima, ganhou quase todos os duelos da zaga do Atlético. Primeira e segunda bola, né? E o Igor Paixão... Impressionante. Pela estatura, pelo físico dele, ele consegue se impulsionar, ganhar do zagueiro, e foi um dos destaques da partida. Para a gente ter ideia, aí falando de número, não do jogo em si, mas o Curitiba está com 21 gols marcados no Campeonato Paranaense e Paixão tem participação direta em 10. 4 gols e 6 assistências. Ele talvez seja o melhor jogador do campeonato, né? Até agora, claro que vai... A final tem um peso muito grande, vai, né? Construir o que... Não, depende do que acontecer nessa reta final, depende de domingo, né? Não, por exemplo, o Atletiba pode mudar muito. Volta a marcar gol, o Aleph Manga marca gols aí, pode roubar. Mas se a eleição fosse hoje, mesmo lado do Atlético, um Rômulo, um Davi Terans, sim. Mas se a eleição fosse hoje, o Igor Paixão seria meu voto para craque do campeonato. Essa questão do jogo direto do Curitiba me chamou muita atenção, porque além do Curitiba ganhar muitos duelos, o fato de ganhar contra uma defesa com Pedro Henrique e Thiago Heleno. Eles são especialistas nesse tipo de jogo, né? De enfrentar, e o Curitiba apostava na bola longa, porque é uma característica da equipe, e a partir dessa vitória individual na bola longa, construía suas jogadas, conseguia ficar com a posse. E o que é interessante nessa bola longa do Curitiba, porque muitas vezes você imagina, vai focar no Gamalho para pegar o Manga e o Paixão abertos. Eles ficam muito próximos. Tony Anderson também aparecendo lá, pegando essa segunda bola. Os corredores ficam com os laterais, que também são personagens aí desse Muitas vezes clássico. O Gamalho puxando, né, mais para o lado, Exato. Tentando se aproximar do Tony Anderson, ficar atento nessa sobra. O gol do Atlético, ele é interessante porque ele também tem origem num tiro de meta, mas daí foi um tiro de meta que o Atlético conseguiu sair dessa primeira pressão do Curitiba. E aí era um detalhe importante, que era até uma dúvida nossa, né, no nosso
pré-jogo, no nosso debate, como o Curitiba iria combater esse ataque do Atlético com 5 jogadores. E hoje aconteceu de novo, né, com o Dani Bolt aberto por um lado, com o Davi pelo outro. E o que eu considerava um espaço que o Atlético tinha para atacar era o lado do Egídio. Não pela questão da qualidade técnica ou qualidade de marcação do Egídio, mas era o Egídio que saltava para marcar o Dani Bolt. Isso abriu um corredor, o gol é assim. O gol sai com o Pedro Henrique, a bola vai para o Dani Bolt acerta um calcanhar, né, que desequilibra a marcação do Curitiba, e aí o Jader invade o espaço que o Egídio deixou, porque ele quebra a linha e aí permite... ele fez muito esse movimento na diagonal de entrar aproveitando esse espaço deixado pelo Egídio, e ele saltava e muitas vezes também até com certo atraso, então o Atlético conseguia aproveitar e ter esse espaço maior para fazer o cruzamento. Eu até acho que pela escolha que o Curitiba fez de não recuar um dos extremos para fechar o espaço do Dani Bolt, até acho que o prejuízo foi menor do que poderia ter sido com o Egídio, porque o Egídio não perde muitos duelos individuais no jogo, ele perde esse do gol. E do outro lado, o Varley também teve problemas. Não, até mais que o Egídio. Individualmente, eu acho que do Egídio foi mais coletivo. Exato. Porque tinha essa questão. A do Varley não sei até que ponto também o Curitiba meio que não calculou, porque o extremo não voltava. Então não era algo ali que estava preocupando o Gustavo Morini. Isso deixou o jogo mais legal. Por isso que eu acho que tem a ver com a postura do Curitiba. Assim. Mas o Atlético, no primeiro tempo, daí, ainda nesse capítulo, ele, apesar de ter esses espaços pelos dois lados do campo, aqui no Egídio, essa vantagem coletiva, e do outro lado, o Varley, completamente perdido ali no setor, na marcação. É que se fosse outro duelo, se não fosse com o Davi, acho que o prejuízo poderia ter sido grande. Mas isso que eu ia falar, o Atlético ele não conseguiu transformar essas oportunidades em chances de gol. O Atlético, se tirar o gol no primeiro tempo, você vai pegar chutes de longa distância que nem causaram muito impacto. O que me passava o primeiro tempo era mais a sensação que o Atlético tinha espaços certos para atacar do que oportunidades claras. Era mais uma sensação do que uma prática. Que é possível chegar. Estava possível. Você identificava esses espaços, tinha esse do lado esquerdo. E assim, o Davi, né, ele é um jogador que tem muita dificuldade na tomada de decisão. Ele é até habilidoso, com relação com a bola dele é boa, mas a tomada de decisão ele dele é confiante, né? E a bola chega muito isso nele. Acaba sendo confiante. Ele tenta ir para cima, mas acaba errando muito. Tem muita iniciativa e às vezes isso pode atrapalhar. E até no primeiro tempo ali não foi um problema para o Curitiba. Daí já no segundo o cenário mudou. Não sei se muito pela questão do Davi, mas foi um lado que o Varley sofreu bastante ali. Eu não acho que a vantagem que o Atlético teve no segundo tempo, vantagem de desempenho, ela tenha sido uma questão mais tática de estratégia. Eu acho que sim, era aparecer. Eu acho que é mais de volume de jogo. E é estranho assim, Guilherme, porque foi um jogo criativo do Atlético? Não, foi de pressão. Foi uma abafa, foi pressão. Um sufoco. Aí o que eu acho que acabou, o que eu acredito que acabou tendo um peso, os zagueiros aí do Curitiba, Henrique e Castan, que normalmente dominam nessa grande área, hoje não fizeram isso. Ficou muita bola viva ali, muita bola erguida, muita bola parada, muito chute de média a longa distância. Mas para mim o maior detalhe acabou sendo esse, porque a gente já viu o Curitiba ser abafado e os dois controlando. Sim. E aí o Atlético tinha pelos lados do campo esse chute de média a longa distância. O Curitiba não conseguiu controlar esse momento algum. Foi do primeiro ao foi 5 minutos, 7 minutos de acréscimo, ao 52º minuto do segundo tempo. Curitiba tendo essa dificuldade e o pior, sem dar a resposta, sem dar o contra-ataque. Sem conseguir respirar. E a gente estava até falando aqui antes do vídeo que teve um minuto ali, uns 3 minutos, que o Atlético ficou dentro da área do Curitiba. A bola indo, voltando, sem conseguir finalizar de fato. É até difícil de explicar abafa o lance, muito grande. Porque... Assim. De novo ficou aquela sensação. Muitos jogadores na área. Se você for procurar nos melhores momentos, talvez você nem encontre um chute nesse período. Era só a bola viva. Só que daí é muita volume. Não dá para considerar isso se defender bem, porque você está dentro da tua pequena área, com o cara podendo finalizar o tempo todo. E para o Atlético também era mais essa sensação da imposição, de até tecnicamente você conseguir levar o teu adversário Atlético para trás. Eu acredito que passa essa imagem do domínio até pela falta do contragolpe. Porque no primeiro tempo o Atlético teve momentos, mesmo sem
estar presente na área, depois ele conseguia trabalhar essa bola é. melhor até do que estava no segundo tempo. O segundo tempo era muito ali eu acho a que base do abafa, da o domínio do Atlético no segundo tempo, ele nessa característica de imposição, de sufoco mais mesmo, mas ele foi um domínio maior do que os domínios que o Curitiba teve no primeiro tempo. Não, e até pelo tempo, né? Porque o primeiro tempo teve uma alternância. O segundo tempo, assim, ele foi todo do o segundo Atlético. tempo ele fica bem amarrado até 15 minutos, não acontece nada ali até 15 minutos. E depois tem paralisação, né, jogador caído, depois daí vira um sufoco e o Muralha até vira personagem no segundo tempo, assim, daí pelo lado do Curitiba, para mim, os maiores problemas acabaram sendo essa dificuldade de controlar, especialmente ali, a grande área. Proteger bem. E a falta do contragolpe. Ele até tinha o espaço, mas ou errava na decisão, ou errava no gesto técnico. Cansaço também do setor ofensivo ali. Também, mas e aí tem um outro aspecto que eu acho que vale uma discussão, porque, claro, o Atlético jogou aqui com 7, 8 atletas que vão ser titulares na temporada, mas o elenco em si do Atlético não era o principal. O banco de reservas não. Só que ainda assim, do banco do Atlético saíram atletas que melhoraram o time. O Pablo Cines, o Rômulo. E do Curitiba, nenhum jogador que sai do banco dá uma resposta positiva. Claro, você tem ali o William Farias, mas é um capítulo à parte. Por incrível que pareça, eu acho que o cara que conseguiu entregar mais coisas entrando no segundo tempo. Exato. Porque ele equilibra aquele lado, né? Ele tira o Aleph Manga da obrigação de voltar pelo lado esquerdo, daí o Aleph Manga joga mais centralizado, depois até sai, né, o Aleph Manga na sequência, mas foi o período que o Curitiba conseguiu jogar melhor. Bom, Atletiba sempre tem consequências, né? Para os dois técnicos, parece que a diferença mais clara está até no placar, né? Diferença de pressão, de tudo que vai acontecer. E de novo, né, Guilherme? Acaba o jogo, a vaia vai toda em cima, a pressão vai toda em cima. Teve torcedor que comemorou a expulsão do Alberto. Boa parte do estádio comemorou a expulsão do Alberto. A pressão em cima do Alberto Valentim, e aí pouco vai se falar que, um dos gols do Curitiba teve 2 falhas do Santos no mesmo lance, algo raríssimo de se encontrar. Que o segundo tempo o Atlético conseguiu, mesmo que sem fazer um jogo bom, o de hoje, pressionar. Cara, não tem muita... Mas o pacote complica. E é mais pelo pacote do que pelo jogo. Se você chega, derrotado domingo no Couto Pereira, aí essa pressão vai começar a ganhar que ele nem volte a comandar o Atlético. E para o Morínigo, como ele tem poucos jogos contra equipes de Série A, até na trajetória total do Curitiba, nesse ano, claro, apenas contra o Atlético, mas esses são jogos importantes, né, de afirmação, e quando você tem um primeiro tempo com peso estratégico, que a gente acabou de falar que teve do Morínigo, isso para ele sai fortalecido, mas eu vejo menos peso do Alberto na derrota do Atlético e mais peso do Morínigo até na estratégia do primeiro tempo, que foi algo que ele surpreendeu perto do desenho do Coritiba, falando especificamente de competir contra times da Série A, ele sai com mais pontos positivos, por exemplo, com relação ao primeiro Atletiba, que a gente saiu com mais dúvidas sobre o time, Gamalho, com mais perguntas. Parecia um exagero aquele se o time conseguia competir. Hoje o Curitiba sai com mais coisas positivas competindo contra um time de Série A. E ainda recuperou o Aleph Manga, que estava na boca para perder a posição a qualquer momento. Já tinha meio que perdido, né? Ele ficou no banco nas 2 quartas de final. Pois é. E aí hoje acabou sendo extremamente decisivo. E até pelo desenho que eu imagino do Curitiba na Série A, na maioria dos jogos, claro, vão ter jogos no Couto Pereira, a estreia contra o Goiás é um desenho até diferente desse. Sim. Mas serão jogos mais chatos. Mas pela característica dos jogos, eu tenho dificuldade de imaginar o Manga em reserva do Curitiba. Ele pode ser ali pontualmente, sabe? Contra o Goiás, talvez, contra o Atlético Goianiense, mas contra um Palmeiras, contra um Flamengo, aqui na Arena da Baixada contra o Atlético, porque ele é um cara da explosão. Ele precisa melhorar algumas questões porque ele é extremamente fominha. Ele vê o espaço e vai bater pro gol. Hoje foi extremamente decisivo e foi o craque do jogo. Não é todo dia que a gente tem um jogador marcando 2 gols num clássico Atletiba, ainda mais nesse cenário, né? É a Arena da Baixada, só torcedor do Atlético presente. Curitiba estava jogo pesado. Jejum, é jogo pesado. Resolver um jogo desse não é simples. O Aleph Manga recupera essa questão. Os 2 técnicos estão vivendo momentos diferentes. Você o que acha, hein? Do trabalho do Alberto, do trabalho do Morínigo? Concorda com a nossa opinião sobre o clássico? Pra gente fechar, tá totalmente em aberto ainda, né? Acho que pro segundo jogo ainda tem muito equilíbrio. O que vocês acham? Tem vantagem. É uma vantagem considerável você jogar pelo empate. Ainda mais
proposta que o Coritiba também. E pelo equilíbrio que a gente viu até agora, o Couto Pereira, aquele 0x0, hoje aqui, essa vitória do Coritiba 2x1, não vai ser surpresa nenhuma. Se o Atlético vencer por 1x0, for para os pênaltis. O empate não seria nenhum absurdo. É que a vantagem coloca o Coritiba na zona de conforto dele. Pelo estilo. Exato. Sim, a vantagem pela forma que joga. E aí você já vai poder ter um Faria já em melhor condição, já pode. Provavelmente. Pode trabalhar aí um Val na lateral direita. Val foi mal, né? No de meio novo, foi mal. A temporada do Val não repete a da temporada passada. E o André é um jogadoraço. Né? Mas ainda assim, mesmo o Val com esses problemas, se ele tiver a chance de pôr o Val na lateral, tem que pôr. Porque ele é a melhor opção. O Matheus Alexandre e o Varley. O Varley não é lateral, gente. Não dá. O Varley não dá. Não tem Nos movimentos dá para ver que ele não é lateral. Bom, então próximo Atletiba no domingo, claro, com cobertura aqui do canal. Até lá tem muita coisa. Aliás, você se inscreve no canal e deixa seu comentário, hein? Você acha que está resolvida a questão? O Atlético ainda pode reverter? O Coritiba passa a ser o grande favorito agora para essa semifinal? Pode deixar o seu comentário aqui no De Olho no Jogo. Valeu, até a próxima.